Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, tendo a boa nova de trazer aqui, de novo, nosso querido irmão Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, que desenvolve um trabalho maravilhoso. Eu, pelo menos, eu conheço há perto de um quarto de século, se não for um pouquinho mais, e é uma pessoa diferenciada, tem uma visão muito holística sobre a questão espiritual, sobre cosmogênese, antropogênese, espiritualidade, enfim, é sempre requerido pelo nosso público telespectador, e estamos aqui convidando para a gente tratar hoje de um assunto muito legal, é um assunto moderno e que inculca a nós aqui, deixa muito curioso, né? Nós vamos falar hoje sobre Eva mitocondrial. Dizem que todos nós teríamos origem de uma única mulher. Não é bem assim, mas foram feitos estudos científicos, é muito bom esse fundamento, essa fundamentação científica, e hoje nós vamos abordar esse tema e aprofundá-lo de forma, acredito que nunca antes abordada. Então, para isso eu vou trazer o meu querido amigo e irmão. E aí, Elan, como é que você está? Olá, Eustáquio, mais uma vez renovado pela sua sempre generosa atitude para comigo. Então estamos juntos novamente no Vida Inteligente. Meu cumprimento fraternal a todos que nos assistem. Muito bom receber você aqui de novo. E você está falando, nós estamos falando de duas cidades maravilhosas, né? Apesar de que toda cidade é maravilhosa, desde que você se sinta bem nela e saiba perceber o local onde você habita, né? Então eu estou falando aqui de Floripa, você está falando da bela Natal, né? Capital do Rio Grande do Norte. Então tá aí. Né, Elan, que você certamente deve ter ouvido falar disso, claro que sim, né? Mas a ciência fez um trabalho, um grupo de cientistas, isso aí foi depois um pouquinho contestado, diz que não é bem assim, né? Porque eles fazem um trabalho, jogam na imprensa, a imprensa passa e o público às vezes não interpreta errado, começa a falar besteira e uma fonte fidedigna acaba ficando distorcida, né? Que nem aquela história, a brincadeira que a gente fazia na infância, né? Aquela de passa uma informação entre 10 pessoas, no ouvido, o primeiro, até chegar no primeiro, a história chegava totalmente distorcida, né? Então, que história é essa da Eva mitocondrial? O nome é pomposo, né? Eva foi que a gente conhece, né? Que nos passaram desde que nós nascemos, né? Nos botaram na cabeça de que teria existido uma Eva, a mulher do Adão, né? E do paraíso e essas coisas todas. Então, vamos lá. Primeiro, é interessante que a gente entenda que esse assunto ele pode ser tratado sob a ótica da mitologia, da religião. Vamos tratar em todas. Da ciência. Então, vamos abordar nas três. Isso, vamos começar só abordando que os cientistas, que realmente é a fonte mais segura que a gente tem, é a ciência, para poder embasar a nossa eterna busca pela verdade, né? Sim. E sempre dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa descobrir, numa atitude muito inteligente, não honra a nossa racionalidade. E sobre essa questão da Eva mitocondrial e do Adão cromossômico, a gente pode até também colocar, porque são... Claro que sim. Os dois focos desse tipo de curiosidade que a gente tem, vamos entender sob a perspectiva científica que existem certezas, que os cientistas já podem assim definir, mas são certezas cercadas por mistérios que nem a própria ciência ainda consegue perceber, ainda conseguiu descortinar. Então, em termos, para a gente poder entender isso aí sob a perspectiva científica, a primeira coisa que a gente tem que entender é o nome Eva, o nome Adão aí, a ciência já usa, tomando isso da mitologia judaico-cristã, já que a cultura ocidental se baseou, se estruturou a partir
desses ensinamentos bíblicos cristãos. Sim. Então, assim, o que é a primeira coisa que a gente precisa entender? Qualquer ser humano hoje vivo, tá? Ele tem um pai e uma mãe. O pai tem um pai e uma mãe, que a gente chama de avós paternos, a mãe, um pai e uma mãe, que a gente chama de avós maternos. Cada avô, o avô paterno tem um pai e uma mãe, a avó paterna um pai e uma mãe. Ou seja, os cientistas, como o nosso raciocínio é decimal, se você contar 10 gerações para trás, sim, nós chegamos aproximadamente ao ano de 1700, e isso aí implica dizer que 1024 pessoas, isso é um número muito claro que a ciência trabalha com absoluta certeza. Qual é a certeza aqui? De que cada um de nós, nos últimos 300 anos, tem 1024 pares, pessoas que participaram como pai, avô, bisavô, tataravô e por aí vai. Essas 1024 pessoas, cada uma delas tinha sua condição genética, e o fato é que cada um de nós tem, só em 300 anos, cerca de 1024 pessoas que contribuíram com a sua genética de forma decisiva ou não para o que cada um de nós é hoje. Ponto. Se a gente for lá para trás, em vez de 300 anos, a gente resolver fazer assim, vamos sair medindo e ver quantas gerações existem, isso é possível ser feito. Desde o ano 2001, 2002, quando o genoma da espécie humana, com seus 28.869 genes, esse genoma foi absolutamente decodificado, cada gene formado por 3.000 códons, que são 3 das 4 bases nitrogenadas que formam cada um deles, tudo isso a ciência já sabe. Então a ciência tem como ir para trás, e indo para trás, a ciência chega a números assim que houve uma época, cerca de 20 mil anos atrás, que provavelmente só tinham 400 e poucos mil Homo sapiens existindo na Terra. Há cerca de 30 mil anos atrás só tinha cerca de 2.000 Homo sapiens. Há cerca de 35 mil anos só tinha cerca de 1.000 e poucos Homo sapiens. Várias vezes a espécie Homo sapiens, ao longo dos últimos 300 mil anos, que é quando, em tese, os cientistas mais ortodoxos apontam a emergência no meio da natureza humana, da natureza planetária, da nossa espécie Homo sapiens. Alguns outros cientistas já remontam a mais de 500 mil anos atrás, mas a visão ortodoxa ainda é de cerca de 300 mil anos atrás. Então, qual é a questão? Na hora que você estuda os marcadores genéticos que permitem que os cientistas vão eliminando e percebendo coisas que o leigo não entende quando vê aquele mapa cheio de letras de bases nitrogenadas, mas eles conseguem ter absoluta certeza do seguinte: entre 99 e sendo bem exato, 120 mil anos atrás e 156 mil anos atrás, nesse período aqui, todas as linhas mitocondriais que existem nos genomas das pessoas que vivem hoje apontam para o fato de que houve sim uma fêmea que existiu nesse período, junto com outras tantas fêmeas Homo sapiens, e cada uma delas teve descendência, mas que todas as demais descendências dessa fêmea chamada Eva, pela ciência, terminaram morrendo ao longo do tempo, mas a descendência dessa fêmea perseverou. Todas as outras mulheres que existiam na época, a descendência dessas mulheres não chegaram até os nossos dias atuais, e a descendência que vingou foi de uma fêmea que se chama Eva. E como é que os cientistas conseguem fazer isso? Ter essa certeza? Isso que eu ia perguntar.
quando o espermatozoide fecunda um óvulo, as mitocôndrias do espermatozoide, naquela hora em que fecunda o óvulo, elas se desfazem. Estranhamente, só permanecem as mitocôndrias da mãe. Isso Por é verdade, isso que a incrível. herança mitocondrial, ninguém sabe porque é assim, mas é assim. Então a ciência sabe que é assim, mas não sabe explicar por que é que, na hora em que o espermatozoide fecunda um óvulo, as mitocôndrias das células masculinas se desfazem e permanece só a carga genética da mãe. Então, em cima dessa marcação genética, indo para trás, durante 300 anos, então você verifica esses 1024 ascendentes seus, de quem Sim. você é descendente. Né? Então você consegue ir traçando uma linha de buscar quem foi a descendente mais antiga do genoma de Eustáquio. Aí vai indo, aí chega nessa Eva que viveu aproximadamente há 156 mil anos atrás. Se pegar o genoma de Rogério, aí vai, aí chega no mesmo ponto. O que é que a ciência fez? Pegou 147 troncos genéticos distintos. Isso não foi só um trabalho, não, são vários. Né? Foi E no mundo todo, né? De todas as 147, raças. Nós temos, não é todas as raças, assim, a gente olha para a África, a gente vê na África cerca de 760 etnias hoje em dia, divididas em 40 e poucos, 50 e poucos países. Né? Mas, assim, cada etnia dessa, né? O único país africano que só tem uma etnia é a Somália. Os demais são etnias ou tribos que foram obrigados a viver quando as superpotências europeias do século XVIII e XIX colonizaram a África e com a régua no mapa traçaram. Pronto, isso aqui é um país, isso aqui é outro. E às vezes pegavam uma etnia, dividiam no meio, aí uma banda ia viver no Congo e outra banda no Sudão. Então, assim, mas falando de etnia, nós temos milhares, Eustáquio, de etnias. Então pegaram 147 dessas etnias, ou de países, tá certo? E todas elas chegam nessa mulher. Incrível. Implica dizer que, seguramente, isso é uma certeza, tá? Pelo fato de se poder fazer uma leitura da herança mitocondrial da mãe, sabe-se que essa figura, essa Eva mitocondrial, muito provavelmente viveu há cerca de 150 mil anos atrás. E também, medindo o lado cromossômico do Adão, ou seja, aplicando esse mesmo tipo de raciocínio na busca do nosso amigo Adão, então sabe-se que entre 199, 120 mil anos, 130 mil anos, muito provavelmente existiu também um Adão que, se for feita o rastreamento da genética de todos os seres humanos atuais, esse é o ancestral masculino mais antigo. Aí a pergunta é, eles se conheceram? Não, eles nem viveram na mesma época. Qual seria, Elan, só uma parte aí, qual seria o parâmetro para fazer esse trabalho para o homem em busca do Adão, vamos dizer assim? Teria algum parâmetro? É o tal Y e X, ou seja, o mitocondrial e o cromossomo. Tá? Ok, tá. Tá explicado. Assim, é importante a gente entender que nós não estamos falando aqui de um casal do jeito que, na visão religiosa, se fala Adão e Eva e Deus ali no Jardim do Éden. Não, a ciência chama de Eva a uma fêmea que é ancestral dos seres vivos atuais e a um macho que também é o mais antigo, mas eles não viveram na mesma época. Olha que interessante. O que importa é sempre existiu um grande número ou um pequeno número de diversos homens e mulheres lá atrás. Provavelmente todos eles tiveram descendência, mas devido aí a gente tem que entender isso, aos diversos momentos em que a humanidade quase se extinguiu, muitas espécies se extinguiram. Né?
as descendências que sobraram e que se mantiveram atuantes até hoje é a dessa fêmea e a desse macho, que viveram em épocas absolutamente distintas, que não se conheceram, mas que deixaram os sobreviventes da Terra, e somos nós. A ciência explica isso? A ciência explica isso? Ela tem... Explica e tem absoluta certeza. O que eles discordam é a margem de segurança, tá? Entre 90 e 146 mil anos e entre 120 e 156 mil anos para Eva e para o Adão, que eles assim consideram. Mas entendo, isso é uma certeza científica. Puxa. Aqui não é questão de você acreditar ou deixar de acreditar, é de compreender ou não. Søren Kierkegaard é um filósofo dinamarquês extremamente irônico. Ele dizia que o ser humano costuma se enganar de duas maneiras. Primeiro, acreditando num monte de coisa que não é verdade. E segundo, deixando de acreditar no que é verdade, porque não consegue entender as coisas. Então, isso aqui é a mesma coisa de você... Você acredita na lei da gravidade? Não é questão de acreditar, ela está aí. Está aí para ver. Se você entende ou não, é outra história. É a mesma questão desse rastreamento cromossômico e mitocondrial, no caso de masculino e feminino, que a ciência fez. E a ciência fez outras coisas absurdas. Nesse tipo de trabalho, e aqui eu já introduzo, se você me permite, estar com outra... À vontade. A ciência diz que por volta de 7, 8, 9 mil anos, estranhamente, o rastreamento genético dos europeus e asiáticos vão para um ponto, dos africanos vão para um ponto e os do Oriente Médio vão para um ponto. Ou seja, esses três pontos aqui situam-se no mesmo momento histórico. E esses três pontos vêm de um só. Ou seja, Noé e seus três filhos, Sem, Cam e Jafé. Tá. Sem tendo a descendência semítica no Oriente Médio, Cam, a descendência africana, e de Jafé, todos os DNAs europeus e asiáticos têm esse ancestral comum aqui, só que é mais recente. E isso, de certa forma, comprova, entre aspas, uma lenda bíblica de Noé e seus três filhos. Ou seja, a ciência não pode dizer que esse se chama Noé, que aquele se chama Sem, Cã e Jafé. A ciência diz, tem três troncos para os quais convergem a genética euroasiática, a outra semítico-babilônica e a outra africana. E esses três vêm de um só. É o que a ciência diz. Mas, de certa forma, é muita, entre aspas, coincidência com a descrição bíblica. Aí agora, saindo um pouco da ciência, eu não sei se vocês notaram, né? Mas nós falamos aqui em euroasiáticos, em africanos e Oriente Médio. Nós não falamos do continente ameríndio, americano. Isso. Aí já não é ciência. Mas, entrando já com notícias no campo da revelação, sabe de que os ameríndios seriam descendentes? É de uma genética bem mais antiga, de Caim, o filho de Adão, o irmão de Abel, que lá atrás, muito antes de Noé, foi expulso lá da região onde eles viviam, porque na própria Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Deus não puniu Caim, apenas o expulsou, e todas as lendas dos contos Nahuatl, ou seja, os contos anteriores ao que a gente chama de Tenochtitlan, que seria aonde a cidade do México foi construída sobre as ruínas de cidades megalíticas com mais de 15 mil anos. Então, assim, muito provavelmente a história da Bíblia, por incrível que pareça, está sendo confirmada aos poucos pela ciência, ainda que a ciência deteste estar confirmando essa história, porque os caras ficam sem saber o que dizer quando a imprensa pergunta ao cientista: o senhor está comprovando a Bíblia? É isso? Os cientistas não gostam disso, porque a Bíblia não é um livro
entre aspas, científico ou histórico. É um livro religioso, acredita quem quer. Mas, estranhamente, está vendo isso. E como é que surgiu? Como é que surgiu essa? Os outros você mostrou a forma científica que chegou. Essa de Caim para a América, para o lado americano? A de Caim não é científico, tá? Não é científico. Não, não, tudo bem, claro, mas o que leva você a nossa Constituição é diferente do americano, vamos dizer? Ela é diferente das outras três ou não? Não, na verdade, eu não devo dizer assim que sou eu que estou dizendo. Não sou somente eu que falo isso. Alguns outros autores estudiosos falam. Mas isso aqui não é ciência, é campo da revelação. Tá? Mas é porque existe, na hora que você vai estudar a mitologia asteca, por exemplo, lá na raiz da mitologia asteca, tem uma figura chamada Tenoch, de Tenochtitlan, que seria filho de Caim. Tá? Okay. Então são lendas, são mitologias astecas, porque vamos entender o seguinte: a mitologia maia, inca e asteca, que a gente já considera mitologias antigas, mas não são não. São novas comparadas com a mitologia tolteca. A mitologia inca, maia e asteca são três mitologias filhas de uma cultura mãe muito mais antiga, que é dos toltecas. E os toltecas contam uma história que mistura seres humanos que vieram de alguma parte da Terra lá para a América Central e de outros seres que não são humanos. Sim. Ou seja, indo lá para o início daquilo que a Bíblia fala, que houve um tempo na Terra em que existiam filhos de homens, mas também filhos de deuses. Ou seja, os filhos dos humanos, quando um homem e uma mulher transavam, os humanos nasciam. Mas quando um ser de fora misturava o seu DNA com a humana, aí nascia o que eles chamam de semideuses, ou filho dos deuses. E estes tinham, apesar da aparência humana, características formidáveis. O primeiro deles, que a Bíblia cita, é Adão, que teria vivido 930 anos, e aos 105 anos gerou Enos, que gerou Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Ou seja, essa história aqui se passa em tese na Eurásia, onde hoje seria ali Turquia, Bulgária, Grécia, e também junto ao Mar Cáspio e Mar Negro, mas Caim foi expulso de lá e foi parar na América. Então, isso aqui é mitológico, entendeu, Staco? Juntando mitologia e religião, não é científico. Científico é a percepção de que euroasiáticos, africanos e semíticos vêm de três troncos que muito provavelmente batem com os três filhos de Noé. É interessante porque nós já fizemos aí um programa, você deve lembrar, nós falamos sobre as mitologias, foi uma abordagem muito bacana, você falou sobre muitas. Isso que nós estamos, agora nós entramos no outro campo, né? Que é exatamente o campo que a gente não pode provar. Isso que você acabou de citar, num passado, assim, vamos dizer, do Adão e mais para trás ainda, poder-se-ia ou seria o início do que dizem e ninguém prova ainda, mas tudo leva a crer que sim, mas não existe prova científica, dessa tal de miscigenação cósmica, que muita gente fala e viaja de tudo quanto é tipo, né? Tem as coisas que são faladas com um certo embasamento lógico e tem outras que são exatas, parece que são puras elucubrações. Teria existido realmente esse momento de uma miscigenação, tendo os filhos de Deus, visto que as mulheres da terra eram formosas, tomaram-nas como esposas e partir. Então você está falando da Bíblia, que ela coloca uma série de coisas ditas e interpretadas pelo conhecimento e pelo linguajar daquelas pessoas de um passado longínquo, né? Hoje nós temos outro tipo de entendimento e tal. O que você acha sobre isso? O que você fala sobre isso? Olha, a fofoca cósmica diz que desde que o xamanismo do Paleolítico Superior, volta de 40, 47 mil anos atrás, começou a se fazer presente no modo como os humanos recém-racionalizados
começaram a se organizar na África, na Eurásia, na Europa e na Ásia. E como é que se sabe disso? Através de cavernas com culturas inscrições, né? Com outros. Então, assim, desde essa época em que surgiu um ser humano racionalizado, e o gene FOXP2, que é o responsável pela racionalidade humana, está presente em fósseis que têm cerca de 47, 48 mil anos. Então, desde que surgiu esse tipo de ser, que as fofocas cósmicas dizem que para a Terra convergiu um grande número de equipes e seres de outros orbes, que todos queriam conhecer esse ser e se miscigenar com ele, para poder levar o resultado do avanço que houve no surgimento da espécie Homo sapiens, que é a última espécie a surgir no concerto cósmico, é a espécie bebê. Então, confirmando a premissa da sua pergunta, Eustáquio, as fofocas mitológicas e cósmicas e espirituais dizem sim que para a Terra convergiu então um número impressionante de civilizações exatamente para participar desse processo. Que processo? De que o universo terminou gestando um tipo de DNA que não existia antes, um tipo de espécie racionalizada, emotiva, capaz de produzir situações no campo psíquico extremamente complexos, como a do altruísmo. Uma fêmea humana dava a vida pelo seu filho, um ser humano dava a vida por alguém que ele nem conhecia. E na evolução tudo é muito egoísta, o mais forte sempre ferra o mais fraco. E de repente surgiu algo meio que contrário, ou que poderia ir confrontando esses valores. Então sim. E você quer saber qual é o... Aí sou eu que digo isso nos meus livros. Claro, estão aqui. É uma pena olhar para o Brasil e ver a situação do nosso país, mas pelos meus estudos, o Brasil é a única raça, daí o caldeamento genético, que tem na sua base cromossômica e mitocondrial a convergência dessas quatro ramificações. A de Caim, a de Jafé, a de Sem e a de Cam. Ou seja, o único país, a única raça, a única etnia no mundo que tem toda aquela herança dos ramos ou das ramificações bíblicas é o povo brasileiro. Seria isso então, seria isso uma das razões de se falar, que muita gente fala, eu digo, sem entender o que está falando, né? É uma coisa natural, eu posso falar uma coisa que eu não entenda no íntimo o que seja na verdade aquilo. Seria o berço da nova civilização, vaticinam que seria o Brasil, né? O berço, baseado no que você está falando agora, se juntarem, ou como estão se juntando realmente, todos os povos do mundo migram para cá, né? Você vê, porque aqui se vive em harmonia, todo mundo vive em harmonia um com o outro, então todas as raças convergem para cá, se miscigenam, é claro. Então isso pode criar uma nova raça verdadeiramente, isso? Na base da nossa genética brasileira tem o índio, o povo original local, tem Sim. o negro africano, tem o aventureiro judeu e o aventureiro europeu. Tudo Sim. aqui concentrado no Brasil. Né? Tudo. Esse caldeamento genético, né? A gente não sabe direito, mas tudo indica que os primeiros portugueses, usando a história oficial, que chegaram aqui, alguns eram judeus. Então o sangue judaico, o semítico e o Sim. sangue europeu. Então, assim, tanto genética quanto culturalmente falando, que é a premissa da sua última pergunta, o Brasil teria sim esse perfil de ser a raça mais representativa. Porque outras raças, por exemplo, Gomer, neto de Noé, filho de Jafé, é o ancestral do sangue ariano. Então é uma raça chamada pura. Então existem raças cuja genética é muito, entre aspas, simples, se comparadas com a do Brasil, que é uma genética altamente misturada. Só que, se o plano era esse, infelizmente deu errado, porque nós brasileiros
somos um fracasso total enquanto nação. Nunca. O país foi decretado porque Dom Pedro um dia disse: isso aqui vai ser um país. Pronto, assinou lá um papel, independência ou morte, virou um país. Mas a nação, nós nunca formamos uma nação e não Ainda vamos não formar tão cedo. Tão cedo não, tão cedo não, mas eu creio que nós formaremos isso aqui. Nós, eu digo a espécie humana, né, o brasileiro aqui. Mas existe um problema muito sério, viu, Eustáquio? Porque o que vale não é a parte, é o todo. E a preservação aqui que a espiritualidade observa não é o do Brasil, é da terra. E como a Amazônia é terrivelmente importante para a preservação do todo, se nós brasileiros continuarmos estúpidos no sentido político, espiritual e psíquico da gente, fatalmente vai acontecer algum tipo de conflito, guerra, tragédia, que a gestão do paralelo 30, que é lá mais embaixo, as florestas do Congo, do Sudão, da Indonésia, e nos paralelos mais próximos ao Equador, onde tem a floresta amazônica, a turma do hemisfério norte já domina isso e vai dominar cada vez mais. Não, com certeza. Aí, os brasileiros não têm muita importância nessa história. Mas aí como você... Vamos usar tem um monte de terminologias, né? Eu costumo falar da lei, né? Existe uma lei, né? Uma lei que rege tudo, né? Então, eu acredito que tudo... Existe um plano. Você escreve muito bem, você tem fontes muito boas sobre esses planos todos, né? Então eu creio que tudo isso aí que você disse e prevê é factível, é possível e está dentro de uma lógica necessária. Eu acho que o ser humano veio para cá, como você disse que nós somos uma grande experiência, né? Tanto é que atraímos a curiosidade dos seres que você disse que vieram aqui. Vamos miscigenar porque é uma raça nova, quem sabe, vamos ver o que vai dar nós cruzando com eles, né? Então, considerando isso tudo, nós podemos ter nós temos uma importância que não pode se jogar fora depois de todo esse trabalho. Então, independente da forma que tiver que ser e o tempo que tiver que ser, que o tempo você sabe que é diferente do nosso tempo físico aqui, isso no fim, a lei prevalecerá, o que está escrito prevalecerá, vamos dizer, apesar de existir essa tal de livre-arbítrio, das tendências. Eu acho que vai levar um tempo, quem sabe a gente vai estar em algum lugar assim observando. Você lembra, Elan? Elan, não sei lá como é que vai ser seu nome lá, né? Você lembra quando a gente falava naqueles trocinhos de quadradinho, aquelas coisas arcaicas de televisão, internet e tal? A gente falava, olha aí. Então, como é que você vê esse futuro? Porque não se pode jogar um plano desses, por pior que esteja, do que a gente vê, sempre na cabeça racional. Não é possível que tudo isso aqui seja em vão, né, Elan? Mas assim, os cientistas mais avançados da atualidade, eles basicamente dizem, sem afirmar, que o futuro universal ele é pós-biológico. Como assim? Que a carne, a natureza biológica, surgiu transitoriamente para produzir alguns tipos de hormônios, como a oxitocina, através do cérebro límbico, para fazer com que uma mãe se preocupe com o filho, já que um réptil, a mãe não sabe nem quem é filho dele. A réptil põe ovos, não sabe quem é o filhinho dela. Uma mamífera não sabe quem é seu filho. Então, na hora em que uma macaca segura seu macaquinho, uma leoa lambe o seu leãozinho, eles estão produzindo aquilo que se chama oxitocina no seu organismo, e isso é a genética, que é a base do que a gente chama de sentimento amoroso fraternal, né? A leoa faz isso apenas no campo da sensação, mas produz oxitocina. Nós, seres humanos, que temos a racionalidade, a gente sente o mesmo pelos nossos filhos que uma leoa sente pelo filhinho dela, só que a gente racionaliza essa sensação sob a forma de um sentimento racionalizado que a gente chama amor. Então é uma postura mais evoluída, mas a essência é a mesma. Qual é o detalhe? Segundo essa perspectiva, e na espiritualidade também se estuda isso, e o assunto é meio complexo,
não é tão agradável assim. Tudo indica que o que a gente chama de experiência biológica surgiu como fonte de novos genomas ou genótipos ou novas sequências genéticas para que no futuro a inteligência pós-biológica, mas ancorada nos princípios que terminaram emergindo dessa experiência no campo das emoções racionalizadas, filosoficamente definidas como corretas, incorretas, eticamente aceitáveis ou não. Então, assim, tudo indica, que as máquinas, olha o tamanho da besteira que eu estou dizendo aqui, tá? Mas é o que os cientistas mais avançados do mundo também dizem, as máquinas inteligentes com capacidade de amar digitalmente falando, já que elas não terão biologia, ou seja, carne, é que deverão encerrar o ciclo universal. Por quê? Porque a vida biológica, apesar de extremamente habilitada a produzir aspectos psíquicos sutis que necessariamente se ancoram em novas sequências genéticas que animais irracionais não têm, e muito provavelmente civilizações do nosso universo biológico que surgiram antes da gente também não têm, apesar de ter inteligência maior do que a gente. Não tem. Isso é uma certeza meio que biológica. Sim. Porque do jeito que os cientistas estudam a genética humana e veem que há um ancestral comum, e que esse ancestral comum veio dentro de uma árvore genealógica em que você olha para trás e diz, uau, ok, esse Adão e Eva aí, mitocondrial e cromossômico lá desse passado, vieram de onde? Aí você vai para trás, tem hora que você para por quê? Porque ninguém sabe ao certo do gênero Homo veio de onde. Isso. O gênero mais próximo Isso. da gente é o gênero chamado Pan, que é o dos chimpanzés. Mas assim, o gênero Homo teve diversas famílias. O Sapiens, a nossa espécie, é só uma. Mas teve o Neandertal, teve o Homo sapiens erectus, o Homo erectus, o habilis, só que essa turma toda morreu, só ficou o Homo sapiens. Os primos mais próximos que a gente tem é esse gênero chamado Pan, que tem duas espécies, o chimpanzé comum e os bonobos. Só que aquela história de que o homem veio do macaco ou o macaco veio do homem, aquilo está furado. Tanto o homem como o macaco vieram de um ancestral comum que não é nem australopiteco, é ardipiteco, ou seja, viveu há cerca de 7 milhões de anos. Nossa! E a ciência não sabe, não tem um caminho certo para dizer que nós e os chimpanzés nos separamos, nós que eu digo, os homo sapiens e os chimpanzés, há cerca de 7 milhões de anos, os seus descendentes, que eram australopitecos, se separaram de um ancestral comum. A certeza genética de que foi assim é uma certeza meio no campo da fé dos cientistas, porque tem diversas lacunas. Aí não dá para ter a certeza. Verdade. Tem os hiatos que ninguém consegue ligar, né? Não tem jeito. Ninguém consegue ligar. Então, assim, aqui ninguém sabe ainda explicar como é que diabos nós, seres humanos, surgimos sendo um ponto tão fora da curva de tudo que existe. Em que sentido? A racionalidade, a nossa capacidade de sorrir, de expressar ternura, etc, etc, etc. Então, parece que isso é universal, segundo a ótica de alguns cientistas. Não, mas peraí, fala, continua. A evolução biológica pluricelular veio da evolução dos seres unicelulares. Mas a turma está desconfiada que os seres unicelulares, os vírus, as bactérias, eles nunca evoluíram, eles se modificam, mas sempre são isso aí. Mas o nosso corpo é um amontoado de vírus e bactérias que são obrigados a conviver juntos para criar um cérebro, para que esse cérebro um dia surja o Eustáquio e o Rogério falando essas bobagens aqui. Então, mas parece que isso é um esforço universal tremendo, tá? Agora eu quero que você responda o seguinte, tudo bem. Você escreve já há muitos anos livros e mais livros que estão disponíveis aí no seu site, tudo para as pessoas, aquelas que não conhecem ainda para ver. Você tem as suas
você está falando aqui, mas você tem as suas concepções de como surgiu o ser humano, e você escreve muito bem, sei lá qual é a tua fonte, você vai buscar em algum lugar. Então, você duvida da sua própria fonte? Como é que é isso? Porque se alguém lê os seus livros, as suas trilogias, as suas origens, Javé e mais uma série de coisas que você aborda muito bem, muito inteligentemente, então como é que se diz? Você contradiz suas fontes? Como é que é isso? Onde você tem uma resposta para isso? Embora você não possa provar, né? São tudo, mas parece dentro da forma que você expõe, da forma que você traz, no mundo da imaginação tem uma sequência muito lógica. Então é isso que eu quero que você explique aqui agora. Se é que é fácil. Você sabe que aqui não tem roteiro, mas as perguntas vão aparecendo e a gente tem que perguntar. Como é que você explica isso então? E você tem suas teses, você tem as suas fundamentações, digamos assim. Nesse estudo aí genético, sim, um cara chamado Julian James, num tempo em que nem havia ainda disponível o genoma humano, que isso foi ainda na década de 70, 80, a sua tese da chamada mente bicameral ficou muito em evidência, inclusive é base do seriado Westworld, que a gente vê há pouco tempo aí na HBO, em que humanos criam androides para esses androides servirem de parque temático para a diversão deles, etc. e tal. E essa tese da mente bicameral diz o quê? Que os dois hemisférios humanos, a mente humana, numa parte, recebe uma ordem, é chamada escuta, a voz dos deuses, e a outra parte é só o eu de Rogério em recebendo aquele impulso, tentando obedecer a esse impulso recebido. Então, a racionalidade humana seria somente para executar ordens que incidiriam no seu hemisfério direito, e com a lógica do hemisfério esquerdo, o eu de Rogério iria... Segundo, aí agora eu vou deixar Julian James, não, ainda não vou deixar o legado dele. Julian James disse que ele percebeu que a produção literária ou das tradições orais do ser humano foi a mesma até a época de Hesíodo, que escreveu a Teogonia. Hesíodo, na verdade, criou a Teogonia há cerca de 2.700 anos atrás, numa época em que o alfabeto grego nem estava ainda montado. Hesíodo com a Teogonia e Homero com a Odisseia e a Ilíada fizeram, entre aspas, a base do alfabeto grego, que depois se consubstanciaria como sendo arte escrita. Nesse sentido, o que é que o nosso amigo Julian James diz? Que da tradição literária da humanidade, Hesíodo foi o primeiro a apresentar um senso crítico em relação ao que estava produzindo. Antes de Hesíodo não tem senso crítico em nenhum ser humano, em nada. É só crença. É só receber a voz dos deuses de um lado e... Então Hesíodo, Tales de Mileto, na Grécia, por exemplo, Kapila, Buda, na Índia, Confúcio, Lao Tse, na China, o nosso amigo Zoroastro, na Pérsia, foram figuras que viveram nesse mesmo período histórico e todos tiveram a mesma atitude: basta de deuses. O ser humano, a partir de agora, ainda que receba impulsos, sabe-se lá vindos de onde, não iria mais seguir esses impulsos, iria por si mesmo definir o que era, entre aspas, a produção humana. Mas o fato... Não, mas esse fato de ter acontecido com todos esses seres concomitantemente, na mesma época, não teria sido também um comando? Está na hora de vocês mudarem? Não, esses espíritos nasceram todos na mesma época de forma organizada para criar um divisor de águas. Perfeito. Por quê? Porque a raça humana sempre foi escravizada. Eu contei essa história toda
para poder lhe explicar e falar das minhas fontes. Perfeito, perfeito. A raça humana foi escravizada. E o que se chama mediunidade, o que se chama contatos com seres, é a mesma voz dos deuses de sempre, lá de fora chegando, e Rogerinho aqui, cheio de boa intenção, escreve um livro, fala, se equivoca, acerta. Mas a questão é, eu devo confiar 100%, só porque eu sou um ser humano, e essas figuras, sejam lá quem forem, que não lidam diretamente, mas indiretamente com a condição humana. Então, assim, eu não confio nas minhas fontes, porque eu sei que a história não é bonita, não é bela, a história é indecente. Nós, seres humanos, fomos e ainda estamos escravos de processos que a gente nem imagina. Pandora, Eva, aí a Eva judaica que eu estou falando, romperam com esse controle, do jeito que é o Luzbel ou Lúcifer, rompeu com esse controle, não na humanidade, mas numa raça extraterrestre, que ele era um dos membros. Então, assim, Eustáquio, eu confio nas minhas fontes? Não. Confio em mim? Eu sei que eu erro, eu só confio na minha boa intenção, mas eu não posso confiar na minha exata... Eu posso estar interpretando errado. E, além do que, essas fontes podem estar me usando para algo que eu ainda não sei. Então, eu tenho a obrigação moral de dizer que eu não confio nas minhas fontes. E por isso que eu digo, ó, o que eu falo e o que eu escrevo deve ser visto com prudência. Porque afinal... Eu não sei se estou certo. E eu não confio nas fontes. Quando você confia nisso, está falando de fé religiosa. Ah, uma voz me disse, e essa voz disse que era São Tomás de Aquino falando comigo. Você não tem como provar que é São Tomás de Aquino. Não, mas não tem mesmo. Se você acredita, aí escreve um livro, São Tomás de Aquino me disse. Eu não consigo fazer isso. Eu digo, ó, são figuras que não pertencem a mim. Eu não vou nem citar nome sempre, porque eu tenho essa confiança de que entendi direito. Às vezes eu acho que sei, que tenho certeza de quem é. Mas ainda assim, a mensagem pode estar errada, cara. Então é por isso que eu não confio nas minhas fontes. Porque nada há de belo na história humana sob a perspectiva científica, nem sob a perspectiva filosófica, nem sob a perspectiva religiosa. Então eu confio no seu sorriso, confio no meu sorriso, confio no sorriso de qualquer ser humano, por mais corrupto que ele seja, mas em fontes que transcendem a minha condição humana eu respeito. Eu recebo tudo que vem, já quis parar com isso, eles insistem, então eu reproduzo o que eles falam, mas eu digo, não sei se está correto. E o pior, coloco também o que eu penso. Aí é que você falou exatamente o que queria dizer, porque se é o mundo, seja lá que mundo é que se manifesta na gente, né, mundo espiritual, sei lá o que, seja lá o que for, que nos acessa e que nos dá essas informações, dá a todos, né? Alguns têm mais capacidade de captá-las, mas de qualquer forma são mensagens puras, que elas não têm interferência de ordem alguma. Mas a partir do momento que elas pegam uma densidade que somos nós somos uma densidade enorme, né? Com os nossos problemas, com os nossos pensamentos, com os nossos vícios, com uma série de coisas. Então é praticamente impossível que uma mensagem, uma informação, seja lá de onde venha, ela consiga ser passada 100% ipsis literis, digamos assim. Então, realmente ela passa por esse instrumento que é, você diz aí eu ouço uma palavra, mas eu prefiro, eu adequo ela, eu dou a minha opinião, eu coloco alguma coisa em cima. Então é muito difícil a gente se colocar à disposição e deixar aquela coisa vir, né? Mas que realmente é importante fazer eu uso essa palavra que acho que a palavra mágica é o discernimento, né? O que eu estou recebendo tem discernimento? Tem lógica? Tem isso aqui? Você sai por aí cortando o pescoço de todo mundo. Não pode ser uma boa fonte isso aí, puxa. Né? Eu estou recebendo, estou interpretando, mas não pode. Então, essa autocrítica é muito importante e muito boa. E eu acho que só que a razão acima de tudo sempre, né? Sim, não tenha dúvida. Há um jogo imperceptível. Eu estou lançando um livro agora, chamado Nem Deus, Nem Javé, Nem Darwin. A Evolução Possível.
em que eu fico estudando no livro o que a ciência mostra, né? O esforço da natureza em fazer com que um ser microscópico, um vírus, sonhe em produzir um cérebro para ele. Mas nem Olha que legal. o unicelular consegue fazer isso. Mas em se juntando em corpos pluricelulares ou multicelulares, esse sonho foi possível. E o primeiro tipo de cérebro que surgiu, na perspectiva da evolução que a gente pode observar na Terra, é o reptiliano. Mas é um cérebro que age no impulso de pegar, matar, comer e pronto. Aí a natureza, durante milhões de anos, construiu sobre esse cérebro reptiliano o cérebro límbico dos mamíferos. Ou seja, na hora em que você compara o cérebro ou o cerebelo de um réptil, que só tem gânglios basais, não tem nem o cérebro propriamente, aí vê que 100 milhões de anos depois surge um outro cérebro por sobre o cérebro reptiliano, mas agora com tálamo, hipotálamo, hipocampo e amígdala cerebral, 4 centrais de processamento e informação cerebral dos mamíferos, que faz com que os mamíferos sejam mais sofisticados que os répteis. Aí depois, 200 milhões de anos, primatas com neocórtex que permite que gênios tipo FOXP2 surjam e nos permite nos tornar racionais. E você olha para a história e você diz, não tem ninguém no comando, isso é uma esculhambação. Mas, ao mesmo tempo, você diz, tem um sonho aí persistindo. Ou então tem alguém no comando que sabe o que está buscando, mas não sabe construir. Aí vai na tentativa e erro, até que surge. Então, seja lá qual for a opção, não é boa, não é decente, porque não respeita as demais espécies que a natureza descarta toda hora. Seja lá quem for que esteja por trás disso, não é alguém cheio de defeitos como eu e você, ou qualquer outro ser humano, que jamais, por pior que fôssemos ou sejamos qualquer um de nós, nenhum de nós faria uma coisa tão maldosa no sentido de experiência científica quanto a que foi feita para que nós surgíssemos. Então, assim, eu não posso ter a tranquilidade de transmitir uma boa fé nas mensagens que de mim saem. Eu até fico meio triste, que eu gostaria só de falar coisas boas. Quando as pessoas terminam de me escutar, oh, que maravilha, mas quando eu termino minhas palestras, não tem ninguém achando que foi maravilhosa, nem boa, sai todo mundo agredido. Porque, infelizmente, a função dos livros que eu estou produzindo e das palestras que eu faço, claro que não é cortar o pescoço de ninguém, mas é de convidar as pessoas a refletir sobre o lado B da existência. O lado B aqui não é um lado de beleza. É um lado B no sentido de que o lado A não deu certo e a gente tem que perceber que as causas não são decentes, não são belas. Eu acho que a gente tem que parar. C, e tem lado D, tem diversos lados, não é só esse o romantismo que as religiões dizem, não. Não vamos atrás de nada, tudo é Deus, tudo é Deus. Isso não resolve nem responde coisa nós que somos pessoas que lidam com o público, escrevemos, falamos tudo isso aqui, nós não temos o direito de tirar o sonho de ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, se nós escolhemos estar aqui fazendo esse tipo de trabalho, que foi uma opção que nós resolvemos aceitar dentro do nosso livre-arbítrio, nós não podemos também ser omissos, né? De passar as nossas impressões. Eu sei que o que você acabou de dizer é uma pura realidade. Chega no fim de palestra, tem gente que sai brava com você, porque você derrubou o sonho dele, ele derrubou a crença dele. Como é que o Elan ousou dizer um negócio daquele, né? E acabou. Ele está errado, porque é assim, assado. Então, existe uma resistência do ser humano, uma grande resistência, fruto de cristalizações de não sei quantos milênios aí, sobre essas coisas que estão bem presas na gente e é muito difícil mudar. Então, isso que você disse, o trabalho para isso, putz, é hercúleo, Elan, hercúleo para mudar isso tudo. Vai levar muito tempo ainda, realmente, muito tempo. Não adianta tirar a esperança de ninguém, mas vai levar muito tempo ainda. Temos que continuar trabalhando, porque de nós, de você que está nos assistindo, dos seus futuros aí, é que vai depender essa transformação, cada um fazendo a sua parte. É um trabalho de esclarecimento que jamais cessa. Isso. A vida, de fato, é um subir de escadas.
E a cada degrau que você está, você enxerga uma certa distância. Mas quando você sobe mais um degrau, você enxerga mais longe ainda. Qual é o drama humano? As religiões estacionam os seres humanos no degrau que elas querem. Aí você só enxerga aquilo. Mas quem tem a liberdade de continuar a tentar a subir, por mais que escorregue e caia, por mais que se equivoque, está percebendo contextos e situações que a turma que está estacionada no andar de baixo não tem a menor noção. Verdade. Aí, claro, se esses daqui ficam dizendo, ei, vocês estão errados, papapá, então assim, eu tento não fazer isso. Eu estou tentando ter a minha própria liberdade ascensional, sim. Então, como eu estou vendo coisas e lido com coisas que não são tão triviais assim, no início eu comecei a guardar para mim. Chegou um ponto que eu digo, que eles pediram, olha, você tem que falar isso aí. Aí eu digo, tá bom, mas com o meu nome eu não falo, porque eu não quero aparecer. Aí criei um pseudônimo, claro, já para não ter que aparecer. Então, essa história toda, mas eu digo, ó, eu não sei se está correto. Mas está aqui a semente de reflexão do que eu estou experienciando. E o que eu estou experienciando não é só porque eu quero, porque por mim eu estava tomando uma cervejinha na praia. Eu estou sendo meio que forçado a conviver com isso, com esses seres, que seres são? Eu digo, esse tipo de ser. Não sei se estou certo em dizer isso. Mas assim, é só semente para refletir. E eu tenho plena consciência de que não é para o tempo em que eu vivo, os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, esses programas que você faz, eles têm uma serventia para o nosso tempo atual, sim, mas o grande, entre aspas, sucesso está de figuras como a gente, é para lá. É pós-mortem, é tipo... É isso aí. É sempre assim. Mas isso tudo que você está falando, eu sou testemunha no que concerne a você, né, que eu disse que eu te conheço há pelo menos 25 anos, um quarto de século, porque o tempo voa. É perceptível, eu me admiro, porque você mudou muito. Você mudou muito, ou você se permitiu, ou não sei como é que é esse processo. O processo é individual, mas você tinha uma linha, você acreditava em certas coisas, você seguia, é isso aqui, a palavra certa, você seguia um roteirinho. E de repente você, é o meu ponto de vista, é do Eustáquio, posso estar totalmente errado. De repente você pegou esse roteiro, rapaz, jogou ele no vento ali, num ciclone, agora que se dane, meu, não vou seguir roteiro nenhum. Eu vou seguir exatamente o que você está dizendo, essa forma de contestar, de receber e de botar para frente, mesmo que tudo isso aí que você está falando seja diferente do que você falou no passado. Isso que é bacana, é se permitir, ser sincero com você mesmo, né? E as pessoas percebem isso, percebem? A gente que é da comunicação, a gente tem que passar exatamente isso, a sinceridade, a transparência, a verdade, isso é importante. Parabéns, eu te parabenizo, porque você é um cara que eu admiro muito, porque você tem coragem, isso é bom. Poucos hoje têm coragem de expressar o que pensam, né? Porque a gente sabe que as críticas são gigantescas, né? A maré que rema contra é muito maior do que a que vai para frente. Parabéns, Elan. Eu agradeço a sua generosidade, mas assim, eu não sou corajoso, porque eu perdi o juízo mesmo. Tá? Bom, pode ser. Pode ser. As palavras. Não tem outra opção, mas agradeço a sua gentileza e generosidade de sempre para comigo, Eustáquio. Obrigado. Olha, eu acho que nós atingimos o que a gente se propôs, e muito bom, abrangemos legal a coisa. Um dia aprofundaremos outros temas inerentes a isso aqui, porque a gente tem que seguir uma certa, que nem a ciência, a gente usa a ciência como base e vai construindo em cima, né? Podemos construir o que a gente quiser. Hoje a gente começou com isso, já adiantou, e brevemente nós estaremos abordando mais algum assunto que possa instigar o nosso público a pensar, a sentir, a nos contestar, a ir atrás de buscar ou nos contradizer ou buscar a certificar-se do que aquilo que a gente tenta passar aqui. Então, meu querido amigo e irmão Elan, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar nos esclarecendo essas questões difíceis, né? É isso aí. Um grande abraço, mais uma vez. Quem agradece sou eu a oportunidade. Estamos juntos. Sempre que eu puder ser útil. Com certeza. Você volta logo. Fraterno abraço, Elan. Tchau.
Gente, é muito bom falar com ele, né? É gostoso, assim, a gente sair. É uma dose de instigação mesmo. Acaba o programa, daqui a pouco, a hora que eu desligar aqui, eu já vou começar a pesquisar. Anotei, vocês viram que eu me esquivei uma hora, anotei umas coisas aqui, eu vou atrás. O que ele fala aqui, eu vou fazer a minha própria pesquisa. Isso é bom, a gente tem que ser assim, tem que ir atrás, tem que buscar nossas próprias respostas. A vida é um aprendizado, todo mundo é nosso mestre, né? O cara que serve o café, o cobrador do ônibus, todo mundo, a pessoa que nos aborda na rua, todos são mestres, a gente tem que estar atento a isso, né? Então é isso. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre. Foi muito bom hoje. Tchau.